Olá, internautas do blog do Didi Galvão e você ouvinte do programa do Didi Galvão na Rádio Grande Rio AM. Estamos conversando hoje com Nina Santos, secretária adjunta de Políticas Digitais. Secretária, a gente recebeu a informação de que o governo federal abriu uma consulta pública no combate ao racismo nas plataformas digitais. Assim que a senhora se apresentar, eu gostaria de saber quais são, vamos dizer assim, o motivo principal para o lançamento dessa consulta pública no combate ao racismo nas plataformas e como essa ação se insere dentro do plano de comunicação pela igualdade racial. Um prazer estar aqui falando com vocês, sobretudo falando dessa ação tão importante que é essa consulta pública, que de fato a gente lançou aí na segunda-feira, dia 1º de setembro, e ela vai continuar aberta até o dia 15 de outubro, recebendo aí contribuições da sociedade, de cidadãs, cidadãos, pesquisadores, universidades, organismos da sociedade civil, qualquer pessoa ou organização que já tenha ou sido vítima de racismo em plataformas digitais, ou conheça alguém que tenha sido vítima, ou esteja estudando, analisando esses fenômenos que são tão graves no nosso momento atual. E foi justamente isso que motivou essa consulta, né? A percepção de que o racismo ele é um problema grave na nossa sociedade, mas mais do que isso, o racismo ele ganha um novo contorno, ele ganha novas camadas quando a gente está falando da interseção entre esse fenômeno e o ambiente digital. A gente sabe que o funcionamento do ecossistema de comunicação digital ele é bastante diferente dos outros ambientes de comunicação e a gente tem aí novos atores, como as próprias plataformas digitais, como os algoritmos, que acabam modificando e às vezes intensificando a maneira como o racismo acontece nesses ambientes. Então, na nossa percepção aqui na Secretaria de Comunicação da Presidência, e também no Ministério da Igualdade Racial, que é super parceiro nessa iniciativa, a gente precisa ouvir a sociedade para reunir dados, evidências, casos de racismo no ambiente digital e desenvolver estratégias consistentes para combater esse fenômeno. Como você mesmo já adiantou, essa ação ela é parte do Plano de Comunicação pela Igualdade Racial, que foi construído aí também entre SECOM e MIR, e esse plano ele tem 19 ações previstas para a promoção da igualdade racial em vários espaços. Algumas dessas ações são específicas para o ambiente digital, é o caso dessa consulta. Então, a gente está aí avançando, a consulta é super importante, mas é também importante a gente saber que ela é parte de uma estratégia maior e muito bem estruturada que mostra o compromisso do governo federal em combater o racismo e promover a igualdade racial em todos os espaços sociais. Nina, como você falou sobre a questão da consulta pública. Então, como ela é uma consulta pública, vamos deixar bem explicadinho para o pessoal. Quem pode participar e como funciona o processo de contribuição? Perfeito. Pode participar qualquer pessoa que tenha uma conta no GovBR. Aquela conta que a gente usa para hoje ter acesso basicamente a qualquer serviço do governo federal. Ou seja, todos os cidadãos e cidadãs brasileiras devem ter já uma conta no GovBR, porque precisam dessa conta para acessar uma série de serviços. É com essa mesma conta que você acessa a plataforma da consulta pública e você pode deixar a sua contribuição. A gente desenvolveu nessa consulta 8 eixos que vão orientar as contribuições das pessoas. Então, tem um eixo sobre os ataques racistas em plataformas digitais, tem um eixo sobre mecanismos de denúncia, tem um eixo sobre especificamente o uso de inteligência artificial, que tem sido um desafio muito grande que a gente tem percebido não só na questão do racismo, mas também na questão da desinformação, de golpes e fraudes. Então, a gente tem um olhar específico para o uso de inteligência artificial também nos casos de ataques racistas. E a pessoa pode encontrar entre esses 8 eixos qual é aquele que dialoga melhor com a contribuição que ela quer dar. Ela pode escrever a contribuição dela e enviar para a gente essa contribuição. Mas tem uma outra ação que ela também pode fazer, que é a ação de
apoiar uma contribuição dada por outra pessoa. Às vezes, quando você entra na plataforma, alguém já colocou ali a contribuição igual ou muito parecida com o que você queria fazer. Então, você pode também demonstrar o seu apoio. Isso nos ajuda, ao final, a entender quais são os pontos considerados mais importantes para as pessoas, quais são os pontos que reverberam mais na vida das pessoas, porque isso vai ser muito importante na produção do nosso documento final. Mas feito isso, escrita a sua contribuição ou apoiada a contribuição de outra pessoa, isso será enviado para o governo para que a gente use todos esses insumos na produção do documento final. Nina, você comentou agora sobre essa questão, que são alguns eixos temáticos e que são de diferentes tipos de conteúdo que está sendo coletado. Falando um pouco sobre essa questão das propostas, como esse material que está sendo coletado na consulta pública, ele vai ser aproveitado e qual o próximo passo após a coleta destes dados, como também qual é o prazo para o envio dessas contribuições. As contribuições elas podem ser enviadas até o dia 15 de outubro. Então a gente tem aí agora um pouquinho menos de um mês e meio, dá tempo de todo mundo olhar, pensar com calma, escrever o que quiser para enviar essas contribuições para a gente. Quando terminar esse prazo, a gente vai trabalhar na sistematização de todo esse material. Ou seja, de olhar para tudo que a gente recebeu, organizar esse material, identificar quais foram os pontos que foram mais relevantes, que foram mais repetidos nessas contribuições e organizar um resumo ali por cada eixo temático. Isso vai ser importante não só para apresentar para as pessoas as suas contribuições, ou seja, publicar, né, mostrar publicamente um resumo de todas as contribuições recebidas, mas também porque o resumo dessas contribuições é o que vai nos ajudar a fazer um documento síntese que vai servir tanto para o governo federal, uma recomendação para o próprio governo federal de construção de política pública de longo prazo de combate ao racismo em ambientes digitais, quanto um documento que será direcionado às plataformas no diálogo permanente que a gente tem com elas, para informar sobre o que está sendo identificado como problema em relação ao racismo nas suas plataformas e como elas podem mitigar esses problemas, como um documento que também servirá para informar uma série de atores do sistema judiciário que cotidianamente estão lidando com denúncias e com processos que dizem respeito ao racismo no ambiente digital. Então, a nossa ideia é usar todos esses insumos para produzir documentos que sirvam de referência concreta, tanto para o governo federal, quanto para as plataformas, quanto para o sistema judiciário, na atuação para coibir o crime de racismo nos ambientes digitais. Nina, você comentou sobre essa questão das plataformas digitais elas serem inseridas nessa situação. Como o governo Lula ele planeja lidar com possíveis resistências das plataformas, desafios técnicos na adoção dessas diretrizes? Olha, a gente tem tentado desenvolver com as plataformas estratégias que vão em diversos sentidos. A gente tem um diálogo permanente com elas em várias frentes, então a gente tem essa conversa cotidiana de levar até elas os problemas que são identificados. Obviamente, nem tudo se resolve ou pouco se resolve por esse caminho. A gente tem também um caminho de responsabilização que é levado à frente pela Advocacia Geral da União. Portanto, a atuação, sobretudo da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, que é uma procuradoria da AGU, atua muito fortemente no combate, por exemplo, a golpes e fraudes que acontecem em plataformas digitais e a desinformação que afeta o acesso a políticas públicas e a direitos. Portanto, se a gente está falando de ataques racistas, a gente está falando da limitação de direitos de uma parte grande da população brasileira. Portanto, a gente tem uma atuação da AGU que é muito forte nesse sentido. Mas a gente tem também uma outra frente, que é a frente regulatória, que é a frente legislativa, porque o governo do presidente Lula também está
responsável e está preocupado com fazer com que as plataformas digitais no Brasil obedeçam às leis brasileiras. Portanto, o racismo é crime no Brasil e ele precisa também ser considerado crime no ambiente digital. Portanto, tem aí diferentes frentes, tem uma frente regulatória, tem uma frente de responsabilização, tem uma frente de diálogo permanente, todas elas, de alguma maneira, se complementam nessa busca de uma efetividade maior no combate ao racismo nessas plataformas. Gente, conversamos com Nina Santos, secretária adjunta que está à frente dessa consulta pública, dessa disseminação de racismo nas plataformas digitais. Nina, agradecemos muito sua participação no blog do Didi Galvão e no programa do Didi Galvão. E pode fazer suas considerações. Eu é que agradeço a atenção de todas e todos e chamo vocês, convido vocês todos a participarem da nossa consulta, lembrando que ela vai até o dia 15 de outubro e que todo mundo que tem uma conta GovBR pode contribuir. A contribuição de vocês é extremamente importante para que a gente tenha um resultado final cada vez mais concreto, cada vez mais robusto para a gente combater esse fenômeno que é um fenômeno tão grave do racismo nas plataformas digitais.